vice. Por que o senhor não escolheu ela? Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Vitor. Boa noite, Cíntia. Boa noite, ouvintes. Aqui de Salvador, região metropolitana, região de Feira de Santana, Cachoeira, Santa Amaro. Um prazer muito grande estar aqui para responder essas perguntas. Olha, com toda honestidade, em nenhum momento a ilustre candidata a deputada estadual do PTB, Thaís, a pessoa que eu tenho muito respeito, em nenhum momento nós conversamos a respeito dela compor a chapa como vice. Nós não tivemos esta conversa. O deputado Benito Gama foi um deputado muito correto, extremamente correto com o seu partido PTB. Conversou conosco em diversas oportunidades, trocou muitos... Aliás, foi um dos primeiros partidos que anunciou publicamente o apoio a minha naquela oportunidade pré-candidatura e hoje candidatura. Então eu tenho realmente uma amizade antiga com o Benito Gama, e não houve esta conversa assim, diretamente conosco a respeito de composição de chapa majoritária de Thaís. Sempre colocou que ela seria candidata a deputada estadual. Cíntia Kelly, do Bocão News, vamos lá. Candidato, boa noite. Vira e mexe nas entrevistas, o senhor sempre fala que o senhor é ficha limpa, que não existe nada contra o senhor. No entanto, tramita na Justiça desde 2013 uma denúncia do Ministério Público, uma ação de crime contra a Previdência. O senhor teria cometido crime contra a Previdência. Eu queria saber do senhor em que pé está esse processo e se ainda assim o senhor se julga de fato ficha limpa. Com certeza, absoluta. Sou ficha limpa, tanto que sou candidato. Se eu não fosse ficha limpa, não estaria sendo candidato. O que existe é um pedido, porque até uma coisa que não foi julgado ainda, de um servidor público. Um servidor público que trabalhou na Prefeitura de Feira 2 anos, isto aproximadamente uns 10 anos atrás, e que na oportunidade ele era aposentado. E ele assinou um documento dizendo que não tinha nenhuma outra vinculação de rendimentos no poder público. Então, de posse desse documento que a administração pública de Feira exige, ele foi contratado por 2 anos. Depois também nós informamos ao INSS, todas as pessoas que trabalham na prefeitura, nós encaminhamos essas informações ao INSS e com informações que nós prestamos é detectada lá pela Previdência aqueles que porventura estão na prefeitura e que está encostado por doença ou aposentado na Previdência. Então, diante desses encaminhamentos que nós fizemos, foi detectado que ele estava trabalhando na prefeitura e imediatamente ele foi afastado da função e entendeu-se que isso deveria pedir uma abertura de processo. Eu quero aqui dizer à Bahia que eu sou um homem público, sou um servidor público há 48 anos e 40 anos de mandato. E responder a uma questão dessa, sendo um homem responsável pela administração de tantos bilhões de reais, não há um processo que diga que eu fiz uma licitação desse jeito, ou ruim, ou com fraude, ou com superfaturamento, nunca houve, não é? Então eu quero dizer e reafirmar, sou ficha limpa com muito orgulho e reafirmo isso quantas vezes for, porque não tenho nenhuma condenação, não é? É um pedido que eu acredito nesse julgamento, porque todos os documentos que nós juntamos comprovam rigorosamente que ele assinou no documento dizendo que não era aposentado, que não tinha nada de recebendo da Previdência Social. Deputado, o candidato Zé Ronaldo do DEM está participando da sabatina aqui, daqui a pouco o Rodrigo do Metro 1 pergunta, Vitor Pinto também. Existiu um problema que foi solucionado na briga e na chapa para senador. Obviamente que o senhor e o prefeito Assemi Neto, comando assassino, gostaria muito que o irmão Lázaro viesse para vice, porque iria agregar muito mais do que ele só para Senado, correto? Ele para vice iria trazer mais votos para o candidato Zé Ronaldo. De repente, ele bateu o pé firme, foi contra até mesmo Jutaí, enfrentou
candidato ao Senado. E o senhor acha que ele vai agregar votos para o senhor na chapa, ou ele vai apenas, como artista que é, o voto será só para ele? Foi bom para ele ou bom para Vossa Excelência? A história política de Lázaro era 100% vinculada, vamos dizer assim, a Zé Ronaldo. Né? Quem convidou Lázaro lá atrás, há 7 anos atrás, para poder pensar em ser político, viver a vida política, fui eu, né, que convidei Lázaro. O convidei uma vez e conversamos muito. E ele conta, inclusive, essas histórias sempre nos seus discursos, quando está me acompanhando nos eventos que estamos realizando pela Bahia toda. Diante disso, nós sentimos nas redes sociais, nós sentimos na imprensa, nós sentimos nos lugares que nós estávamos visitando, a vontade do povo de que Lázaro participasse da chapa, em qualquer função, não é? Que fosse vice ou que fosse senador. Ele, lá atrás, ele já desejava ser candidato a senador, só que falava-se que eu poderia ser candidato a senador. Então ele me procurou e disse: olha, eu tenho vontade de ser candidato a senador, mas como você é candidato a senador, então eu só vim lhe comunicar que qualquer nota que saia aí dizendo que eu sou candidato a senador, você releve, porque meu candidato a senador é você, né? Então eu não serei candidato. Com a minha assumindo a candidatura de governador do estado, então ele me procurou novamente e disse que gostaria de ser candidato a senador, o que eu entendi um pleito perfeitamente importante. Recebi dos deputados estaduais, na sua maioria esmagadora, sempre telefonemas, visitas, conversas pessoalmente, de que Lázaro deveria compor a chapa como candidato a senador. Recebi também dos deputados federais e candidatos a deputados federais também a mesma indicação de que ele deveria ser candidato a senador, e nós entendemos que ele deveria ser candidato a senador. Em determinado momento, né, houve realmente algumas ações que não deveria, vamos dizer, ser candidato ao Senado, deveria ser a vice, e eu perguntei a ele se ele queria ser vice. Ele disse, olha, que seria uma honra. No entanto, toda a trajetória dele, todo o projeto dele, ele já vinha trabalhando e me dito meses antes, de que gostaria de ser senador, que o partido dele gostaria de ser senador, que os segmentos religiosos gostaria de vê-lo como senador. Eu compreendi e entendi. A questão nossa é que a gente discute os assuntos e discute com muita amplitude, mas discute um respeitando o outro. E diante desse respeito que é feito e que toda a sinceridade com que o projeto foi debatido, discutido, saiu a candidatura dele ao Senado sem nenhum problema, sem nenhum constrangimento, não é? E a gente está vendo uma campanha sendo feita hoje aí com perfeita integração entre os dois candidatos ao Senado, tanto Jutaí quanto Lázaro, e vice-versa, estão trabalhando unidos em busca da vitória para as 2 vagas do Senado na Bahia. Mesmo depois tendo complicação na formação da proporcional, que houve uma contenda com o PSC, e ainda há um clima de não harmônico focado no PSC? Esses assuntos, Vitor, já foram todos superados. Isso é coisa do passado, não existe mais problema nenhum. Aliás, depois que aconteceu nessa união do PSC, do PTB, do PPL e do Solidariedade, houve um trabalho gigantesco, né, feito pelos membros do Democrata, do PRB e do PSDB, né, na chapa de estadual, e foi feito um trabalho realmente muito bem feito, e eu entendo que hoje nós vamos eleger mais deputados até do que antes. Eu acho que as coligações que foram formadas têm ampla chance de eleger uma quantidade de deputados maior como estava antes. O senhor tem atacado, pelo menos no último debate, candidato Zé Ronaldo, o senhor tem atacado bastante e mudou o tom do discurso, elevou mais o tom contra o governador Rui Costa. Isso aí vem do marketing, vem do próprio prefeito Assemineto, que também tem elevado o tom. Vem de quem? Por que o senhor tem partido para esse tipo de tom diferente com o governador Rui Costa, já que antes
porque eu lhe entrevistei algumas vezes aqui, o senhor tinha um tom mais ameno, daquele ferense tranquilo, tomava um chá, um café. Hoje o senhor está mais nervoso contra o governador. Você veja como eu estou tranquilo aqui agora, né? Você está me perguntando e eu respondendo com muita tranquilidade. Agora, é impossível a gente ficar com essa tranquilidade toda quando a gente vê o governador falando algo como se a gente estivesse vivendo em outro mundo, né? Então, às vezes, a gente tem de ir para frente mesmo para fazer o governador voltar para a realidade e viver na Bahia da propaganda dele, né? É isso que eu estou fazendo, mostrando aos baianos que o que nós mais vimos nesses 4 anos de governo foi só propaganda, 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 propaganda. Por exemplo, foi uma propaganda gigantesca de um hospital chamado Costa do Cacau, lá em Ilhéus, né? Encheu a Bahia de outdoors espalhados por todo o canto. Você chegava em Irecê, tinha, você chegava em Paulo Afonso, tinha, você chegava no sul, tinha, chegava no extremo sul, tinha, mas chegava em Feira de Santana também tinha, né? Salvador nem se fala. E aí o que aconteceu? O cidadão que está aqui em Salvador, Feira de Santana, disse, poxa, rapaz, construir um hospital lá em Ilhéus. Mas não disse a verdade dos fatos, né? Porque Ilhéus tinha um grande hospital. O Hospital Regional Luiz Viana Filho, mais conhecido como Hospital Regional, né? E fechou as portas, abandonou. Se você for lá, Eduardo, você vai tomar um susto no seu coração o que fizeram com esse hospital. Arrancaram os aparelhos de ar-condicionado que tinha, arrancaram os equipamentos do Hospital Regional, né? Eu estive lá, o grupo de funcionários se reuniram comigo, me mostrando fotos, filmes que foram feitos nessa oportunidade desse hospital regional e causou um mal-estar enorme na região sul da Bahia. Por quê? Porque esse hospital novo, ele funciona 100% pela regulação. E o hospital regional era portas abertas. Então a pessoa chegava com um problema de urgência, ele era atendido. No hospital do Cacau não é assim. É um hospital regulado, né? Regulado com aquilo que o povo chama de fila da morte, né? Hoje na Bahia, onde a gente chega, é fila da morte, central de regulação em fila da morte e tal. Então, isso são realidades, né, que nós estamos colocando para o baiano. Realidades de mostrar que a segurança pública na Bahia não existe. É a pior do Brasil, né? A pior do Brasil. Então, mas eu não posso me calar com isso. Então, se você diz que eu estou levando o tom da voz para falar, é porque há uma indignação com todas essas questões que eu estou chegando na Bahia, visitando a Bahia e assistindo tudo e vindo, as pessoas vindo ao meu encontro e trazendo o apelo, né, para que a gente realmente mostre à Bahia tudo isso que está acontecendo, né, com essa questão. Vou repetir, um governador que não fala da construção de uma escola na Bahia. Eduardo, eu já perguntei em 390 municípios se foi construída uma escola pelo atual governo da Bahia. Nenhum foi. Não tem. Eu nunca vi falar uma coisa dessa na minha vida. Ele disse aqui que o senhor falou que não tem obras e ele prova que o senhor está no palanque com ele inaugurando obras. Olha, o governador ele agora aprendeu a falar coisas que não expressam a verdade. Ele vinha aqui dizer que não tem obras e que eu estava no palanque. Primeiro, ele está sendo mal educado. Desculpa a expressão. Desculpa a expressão, né? Que eu estou aqui dizendo isso, né? Por que eu estou dizendo isso? Ele foi à Feira de Santana, não é? E me convidava para eu ir. Eu, por um respeito institucional que eu tenho e sempre teria ao longo da minha vida, jamais deixarei de estar participando de uma inauguração de uma obra pública, mesmo porque, como governante, eu tinha a obrigação de fazer isso, né? E fazia isso com todo prazer, sem nenhum problema, né? Agora, vamos aqui relatar algumas obras que eu subi no palanque. Algumas casas, Minha Casa Minha Vida. 100% de recurso federal. Do PT. 100% de recurso... Governo do PT. Não tem nada a ver. 100% de recurso federal. 100% de recurso federal. Mais 0 de recurso do Estado. O que é que tinha de recurso do Estado? Colocar água na porta. Na porta que eu digo, na rua. Da rua para dentro, a construtora fazia, né? Essa era a única ação. A maioria desses condomínios Minha Casa Minha Vida, pelo menos em Feira de Santana, foram construídos próximo de onde já existia rede de abastecimento de água.
Então, essa inauguração não era dele. Ele inaugurava como se fosse dele. A prefeitura participava mais do que o Estado. A prefeitura fazia a seleção das pessoas, a prefeitura fazia na região a escola, a creche, o posto de saúde, a pavimentação da rua. Veja que é muita coisa. E eu fiz em todos, né? Eu fiz em todos como prefeito. Então, eu não posava como dono da criança. Eu não posava como dono do filho, né? O filho, eu participei da obra, né? Então, o que foi que eu denunciei também e reafirmo aqui? Há uma obra que tem 8 anos sendo feita em Feira de Santana, chamada Lagoa Grande. Esta obra nunca acabou em 8 anos. Em 8 anos. E a quantidade de propaganda que já foi feita dessa obra é gigantesca. Então a pessoa que está do lado de fora acha que foi feita e não foi feita. Ela foi iniciada, não foi concluída. Existe lá um lago, é bonito o lago, mas é 100% de água contaminada, de esgoto. Esgoto. Por quê? Porque não fez a obra de esgotamento sanitário ao redor da lagoa, nos bairros vizinhos, né? Então, todo o esgoto vai para esta lagoa, né? Isso foi que eu disse. Uma outra ação que eu falei também, né? Ele foi na campanha política em Feira de Santana e disse: eu vou construir o novo hospital de Feira de Santana. Reconheço que Feira precisa de um novo hospital. Como fez esta promessa em outras regiões da Bahia, né? E não cumpriu a palavra. E agora, a 90 dias da eleição, chegou lá no último dia de governo, que podia fazer o evento como governador, assinou uma licitação para dizer que vai ampliar o atual hospital. Então, essas coisas eu condeno. Essas coisas eu denuncio. Eu não aceito. Eu não aceito. Não aceito mesmo. Mas não tem uma escola construída. Ah, construí uma UPA porque você não fez a UPA. Isso não é verdade. Mas as policlínicas, candidato, eu vou falar sobre isso. O senhor não reconhece policlínicas do governo do estado, lá nas proximidades de Feira de Santana? Agradeço a pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Aí vamos para a UPA para eu chegar na policlínica, né? A UPA, que ele disse que seria obrigação do município, ele está muito mal orientado pelo secretário de saúde ou está mal intencionado, né? Porque há um negócio na Bahia que se diz que o secretário é secretário, mas não manda, né? Então, o que é que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: esta UPA, ela é 3. A UPA 3 é obrigação do Estado. A UPA 1 e a UPA 2 são dos municípios. E a UPA 1 e 2 de Feira de Santana, a prefeitura administra e administra muito bem, com 100% de recursos da prefeitura de Feira de Santana. A prefeitura de Feira tem mais 7 policlínicas, mantidas também pela prefeitura 100%. Mas a questão da prefeitura, você falou uma coisa aí que eu a policlínica. A policlínica, ela tem uma em Feira de Santana, tem. Veja bem, quem mantém essa policlínica, para você ter uma ideia, a prefeitura de Feira banca R$250 mil por mês para bancar esta policlínica que o Estado fez. A prefeitura de Feira dá R$250 mil por mês para bancar esta policlínica que a prefeitura fez. A exemplo da prefeitura de Feira, as demais prefeituras da região de Feira bancam esta policlínica. E por que eu agradeci sua pergunta? Para eu dizer aqui fatos reais sobre estas policlínicas. O Estado banca 40%. Ora, se ele diz que construiu não sei quantos hospitais, não sei quantas policlínicas, porque ele está gastando com a saúde pública da Bahia 12% do orçamento do Estado. Esse 12%, 12,3%, 12,4% que ele está gastando hoje, é o mesmo que gastava há 2 anos atrás. Ora, se ampliou o serviço, como é que justifica, né, não está até com investimento maior? Sabe por quê? Porque ele está cortando serviços outros. Coloca o novo, ali para dizer que fez uma coisa nova, e está cortando do que já existia. Então, tem locais que tinha hospital que está fechado, está fechando. Tem locais que tinha convênios com a Santa Casa de Misericórdia, está diminuindo isso. A Bahia é o estado do Nordeste que mais perdeu leitos do SUS. O que é leito do SUS? São os hospitais conveniados, que atendem o paciente do Sistema Único de Saúde.
não é? Que é público. Então, a Bahia é o estado que mais perdeu leitos do SUS. Como é que esta saúde cresceu? Eu tenho dados aqui extraordinários sobre saúde, não é? Muito importante que eu mostro da saúde na Bahia, com certeza absoluta. A Bahia perdeu 3.417 leitos de internação hospitalar do SUS durante o governo do PT, de janeiro de 2007 a janeiro de 2018. Isso é dados oficiais do Ministério da Saúde. Tem o maior déficit de leitos de UTI neonatal do país. 332 leitos para crianças e de até 45 semanas. Redução de 56% do número de leitos psiquiátricos. A Central de Regulação em 2017 tinha uma fila média de 1.300 pessoas por dia. Então, isso são coisas, né, que se... Olha, a inauguração do Hospital Costa do Cacau, 184 leitos. E fechou o Hospital Regional, que eu falei, 106 leitos. Prometeu entregar um hospital de feira, não entregou. A mortalidade infantil 2016 até um ano era a segunda pior do Nordeste e a quarta pior do Brasil. Candidato. Mas em relação também ao município, o governador Rui Costa disse que é a pior atenção básica dos 418 municípios que tem a Bahia, é Salvador. Mas essa você pode responder depois, porque o nobre jornalista, colega Rodrigo está aqui, tem uma pergunta para fazer ao candidato José Ronaldo Dudem. Rodrigo, do Metro 1. Boa noite, Zé. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Vitor. Boa noite, candidato. Eu vou fazer uma pergunta sobre outro tema, que é a segurança pública. Logo no início do governo de Rui, ele enfrentou talvez o momento mais polêmico da gestão dele, que foi a morte de 12 jovens no Cabula. Na época ele declarou que policiais eram como artilheiros na frente do gol. Eu quero saber se o senhor concorda com essa declaração, o que o senhor achou da postura dele naquela ocasião e como é que o senhor agiria naquele momento. Eu digo isso porque foi uma repercussão nacional. Extremamente, né? Foi muito grave aquilo. Primeiro lugar em número absoluto de vítimas de homicídios no país é a Bahia, 6.008 mortes em 2017. Primeiro lugar em homicídios por arma de fogo no país, 5.444 casos. Segundo colocado é o Rio de Janeiro, com 4.000 mortes. O governo cortou quase pela metade, 49,23%, os recursos em inteligência e informação na segurança pública, de 20,9 milhões para 10,6 milhões entre 2016 e 2017, segunda maior redução do país. 4 dos 5 municípios mais violentos do país, com mais de 100 mil habitantes, estão na Bahia: Eunápolis, Simões Filho, Porto Seguro e Lauro de Freitas. Casos de feminicídio quadruplicaram em apenas um ano. Né? A Bahia é o segundo lugar entre os estados do Nordeste em números absolutos. Morte de mulheres na Bahia é o segundo lugar entre os estados do Nordeste. Aumento de 14,4% dos casos de estupro. 2.845 registros em 2016 para 3.270 em 2017. 1.037 ataques a bancos entre 2010 e 2018. Veja, são dados estatísticos. Olha, isso aqui são dados oficiais. Não é? Oficiais. Esses dados eu colhi de informações, né, em todos os institutos de pesquisas do Brasil. Dados oficiais. Portanto, a segurança pública na Bahia está realmente em um caos, né? Um caos. Quanto a essa questão da sua pergunta, eu venho condenando há muito tempo essas questões. Olhe, se você for olhar, Rodrigo, 90% dessas mortes são de jovens. Jovens pobres. Eu condeno o governador dizer que isso é por causa de droga. Sabe por quê? Porque o governo tem de ter responsabilidade contra essas questões também. Eu, como governador da Bahia, eu vou chamar a responsabilidade para mim. Eu não vou colocar a responsabilidade nos outros, não. A polícia faz o seu papel. A polícia desempenha o seu papel. Agora, não dão as condições à polícia para desempenhar o seu papel. Não dá. Coloca 5 litros de gasolina em um carro para rodar um dia inteiro. Que capacidade tem de fazer isso? No máximo coloca 10 litros de gasolina, no máximo. Quanto à declaração dele, ele foi extremamente infeliz. Veja o sofrimento dos pais dessas pessoas que morreram.
Não concordo com isso, discordo totalmente disso. Ok. Cíntia, aqui é a entrevista com o candidato ao governo do estado, Zé Ronaldo, pelo DEM. Diga, Vitor. A minha pergunta é rapidíssima sobre a questão de governabilidade. O senhor falou que acredita que a sua chapa proporcional deve eleger mais deputados. Vi o seu programa de governo também algo muito forte na área do municipalismo, exaltando que o senhor foi presidente da UPB, prefeito da segunda maior cidade da Bahia. Mas assim, não acredito que o senhor seja eleito com a maioria da Assembleia Legislativa da Bahia. E se o senhor for eleito, também não terá a maioria dos prefeitos ao seu favor. Porque hoje na divisão, hoje Rui Costa tem o maior número de prefeituras. Aí eu quero entender como o senhor vai conquistar esses aliados para garantir a governabilidade sem fazer a velha prática do fisiologismo, de distribuir cargos em troca de apoio. Olha, eu fiz algumas experiências na minha vida que, como no executivo, né, como prefeito, sempre eu saí das minhas eleições como prefeito com maioria na Câmara Municipal, eleita dentro do meu grupamento político, ou seja, dos partidos políticos que me apoiavam. Não houve questão de buscar o apoio aqui ou acolá, né? Não houve necessidade. No entanto, eu sou um homem experiente na vida, já fui parlamentar, né? E tive uma experiência muito longa, fui líder de governo na Assembleia Legislativa, portanto, sou um homem aberto ao diálogo, gosto de dialogar, né, no mundo da política, gosto de fazer a política com a conversa, com aqueles que são contra, com os que são a favor, né, a gente tem que fazer isso dentro da amplitude da democracia. Primeiro, eu acredito que faremos um número muito bom de deputados, né, para a Assembleia Legislativa da Bahia. Mas se porventura, dentro da nossa eleição, não sair uma maioria na Assembleia Legislativa da Bahia, eu não tenho a menor dúvida que nós conseguiremos essa maioria. Não tenho a menor dúvida. Eu sempre tive um relacionamento muito bom com alguns parlamentares que têm mandato hoje, que são de outros partidos políticos, né? Sempre tive. E eu tenho certeza absoluta, governador da Bahia, essas pessoas, a gente vai conversar com os partidos políticos, e com esses deputados, e eu tenho certeza e não tenho nenhuma dúvida que eles querem o bem da Bahia e apoiarão o nosso governo e fará a maioria. Conversa. E fará a maioria com diálogo, com conversa, como eu sempre fiz. Não distribuição de cargos? Olha, eu quero dizer primeiro que eu vou diminuir a máquina pública do Estado, né? Vou diminuir o número de secretarias, né? Vamos fazer uma reforma administrativa no Estado. Nós precisamos de caras novas no Estado, né, para a gente poder fazer uma administração pública. Não farei no Estado o que foi feito com a Bahia Tussa, que era uma empresa maravilhosa, que atraía turismo para a Bahia, que ajudava a fazer renda e emprego, né, nesse Estado, e que hoje, lamentavelmente, o nosso turismo está numa situação muito difícil. O senhor defende acabar com a Bahia Tussa, né? Provavelmente está no seu... Não. A Bahia Tussa será tratada com todo respeito. Né, no seu programa de governo está lá extinguir a Bahia Tussa. Não, extinguir o que está hoje lá. O que está lá hoje eu não posso aceitar. Né? Ser uma empresa que vai cuidar tão somente de contratação de bandas para Carnaval, para São João, para São Pedro, e ainda pagar com atraso enorme. Então seria como essa Bahia Tussa na sua gestão? Uma Bahia Tussa dinâmica. Antigamente a gente ouvia, e você com certeza, Cíntia, já ouviu muito, Vitor talvez não, que é muito jovem, e Rodrigo também é muito jovem. E o Zé deve ter ouvido também, né? Eu já ouvi tanto isso, né? Então, o que é que a gente via muito? A Bahia sempre foi campeã. A Bahia perdeu para Pernambuco, perdeu para o Ceará, né? Como é que eu posso aceitar que Pernambuco tenha mais voo internacional do que Salvador? Como é que eu posso aceitar que o Ceará tenha mais voo internacional do que Salvador, do que a Bahia? Não posso aceitar isso não, meu amigo, isso me deixa indignado. Candidato, o senhor fala que o governo do Estado é o governo da propaganda. O senhor falou aí que o governo do Estado é o governo da propaganda. E a Prefeitura de Salvador? É a Prefeitura da propaganda? Olha, eu tenho andado muito em Salvador, tenho circulado muito por Salvador, e cada hora que eu saio de Salvador eu tenho um retorno encantado com o que eu vejo o prefeito ACM Neto realizar em Salvador. Salvador é um canteiro de obras, Salvador mudou muito e você sabe disso. Você é um
jornalista extremamente ativo, combativo, não é? Começou um pouco lá atrás, não sei quantos anos tem já, 20 anos, não sei se 28. tem. 28 já? 28 anos já já. é. Rapaz, sabe que tinha menos. Mas sabe perfeitamente que Salvador melhorou muito, né? Salvador tem uma transformação extraordinária. Você vai no subúrbio, você vê a presença do governo. Você vai em qualquer bairro de Salvador, em Cajazeiras, todos esses bairros, você vê realmente uma presença muito ativa e um prefeito muito querido. A gente chega nesses locais com o prefeito é amado pelo povo de Salvador, né? Então, seguramente, ele tem o que mostrar, né? Qual vai ser a participação dele no seu governo? Rapaz, você sabe que a gente nunca conversou sobre isso. Mas vai ter que conversar uma hora, né? Não, rapaz, o prefeito é um cidadão que nunca sentou, ele normalmente conversa, é amigo, companheiro. Ele não tem essas conversas não, viu? Esse tipo de conversa com ele não existe não. O prefeito ACM Neto é um cidadão, toda a vida que eu conheci o prefeito foi uma pessoa que gosta de fazer, colaborar e fazer a vida pública com muita seriedade. Você não acha que ele... Rapidinho, Vitor. A ACM Neto está coordenando a campanha de Geraldo Alckmin. O senhor não acha que ele deixou meio solto aqui na Bahia? Segundo plano, senhor? Isso não Ele gerou tá mágoa de Eu vocês? sabia que você ia dar essa pergunta. Olha, eu tenho certeza, não há nada disso. Primeiro, eu fico até feliz, né, de ver que ele esteja também ajudando, né, a candidatura, né, do qual o partido coligou, né, que é do Alckmin. Ele está fazendo o seu papel, fazendo o papel muito bem, né, mas está ativo conosco. Você tem uma ideia, domingo ele esteve conosco em Conceição do Coité, ali a cidade de Vitor, né. Ontem à noite esteve conosco em Candeias. Vai viajar com a gente sexta, sábado e domingo. Já está na agenda. Vamos para vários municípios, muitos municípios. Ele já está na agenda dele para visitar junto com a gente. Quinta-feira já tem evento junto conosco também. Ele só não tem evento conosco hoje e amanhã. Não é? Que ele realmente foi a Brasília para fazer a sua missão de presidente do partido. E lá é claro que ele vai dar um apoio também à candidatura nacional. Uma pergunta sobre isso ainda. Eu percebi no debate da Band que o senhor ficou meio afastado sobre essa questão da âncora nacional. A gente viu o Rui muito próximo a Lula, João Henrique defendendo o Bolsonaro, Célia Sacramento depois mostrou uma posição aguerrida em prol de Marina Silva, mas eu não vi uma posição do senhor a respeito de Alckmin. Há alguma restrição de ter Alckmin como âncora nacional? Olha, em primeiro lugar, eu sou um candidato e acredito na minha história de vida, acredito na minha capacidade de trabalho, né, para poder fazer a eleição. Eu vi pessoas usando o nome dos outros, né, com o objetivo de tirar algum dividendo pessoal para si, né. Isso foi o que eu vi, né. Ao longo da minha vida eu aprendi fazer a minha luta, fazer o meu trabalho, buscar a minha vontade do trabalho, da conquista, do fazer, tá? Então, minha vida toda foi assim, desde os 12 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, tá? Então, eu nunca vou usar artifícios para buscar alguém que venha porque eu quero, que acho que é importante para a minha vida. Eu acho que a política, eu sempre defendi a democracia, defendo a democracia, abraço a democracia, vivo com a democracia. Tá? Então eu sempre respeito a opinião do contrário, sempre respeito as ideias e dou as minhas ideias e contesto aquilo que eu acho que não é o correto, né? Sempre fiz a minha vida inteira assim, né? Então essa questão ali, ninguém me veio com pergunta a respeito disso. Esse assunto não foi abordado em momento algum e algumas pessoas colocaram de forma assim gratuita, querendo tirar dividendos, né? Não querendo falar do outro, mas querendo trazer para si algum dividendo. Candidato, só rapidinho. Candidato, falando em pesquisa, que a gente tem que tocar nesse assunto, na última pesquisa, eu acho, a avaliação que aconteceu aí, o senhor ainda está com um dígito, correto? Não sei o que vem por aí, vem pesquisa por aí, o senhor já deve estar encomendando alguma coisa. O senhor acha que ainda não decolou a sua candidatura, está parada, está indo, está do jeito que você esperava, tudo direitinho? Tá do jeito que eu esperava. Eu não ia esperar uma pesquisa lá atrás, com 20 dias, que eu anunciei meu nome. Você acha que a próxima vem com quanto?
Previsão não do sei. senhor. Não, Previsão. saber. Não, eu não sei fazer Você acha que bate previsão, não. 10? Chega a 2 dígitos, pelo menos? Acho que sim. Chega? Acredito que sim. Acredito que Se não sim. chegar, desanima. Não, absolutamente, de jeito nenhum. Eu acho que a campanha, eu sempre disse, eu não escondo essas coisas não. Eu sou uma pessoa que eu não tinha uma história de vida em Salvador, por exemplo. Né? Eu não tinha uma história de vida em Salvador. Feira de Santana, aquela região toda. E você sabe disso. Lógico. Eu sou um político que eu não tinha uma história de vida, quando eu falo de vida, é vida política, né? De vida política no extremo sul da Bahia, nem no oeste da Bahia, né? E no sul, pouco, muito pouco também no sul. As demais regiões, é claro que eu já tinha um nome conhecido. Então, evidentemente que se você vem com uma pesquisa, você tem de se tornar conhecido. Eu estou viajando, já visitei mais de 100 municípios da Bahia nesse centro de alguns dias, né? Muita cidade. Pra você ter uma ideia, daqui até domingo eu vou em 18 cidades, né? 18 mais. E eu vou aumentando, vou intensificar mais essas visitas. Isso é claro que ajuda. Mas você sabe que o que ajuda é isso que eu estou fazendo aqui agora também, né? Eu estou me comunicando aqui com milhares de pessoas, não só em Salvador, na região metropolitana, mas com a cobertura da Rádio Subaé, da Rádio Eldorado, da Paraguaçu e a de Santa Amaro. Com certeza eu estou tendo a oportunidade de falar também para muita gente. Então as pessoas estão me ouvindo, né? Vai saber e decidir o que é que ele deseja para a Bahia, né? Com essa questão toda. Com o horário eleitoral também no rádio, na televisão, nós vamos ter a oportunidade de mostrar nossos projetos, o cidadão vai conhecer o meu trabalho, o cidadão vai conhecer a minha história política. Então eu acho que tudo isso ajuda, né? Nós temos exemplos na política nacional que mudou muito tudo depois dos horários eleitorais, tanto no rádio quanto na televisão. Há pesquisas que dizem que tem gente que só decide o voto faltando 8 dias para a eleição, né? Depois que começa a ouvir as pessoas falando o que é que ele fala, o que é que ele é, o que não é, né? Então, evidentemente que eu estou nesse processo com muita fé, com muita esperança e com muita confiança. Eu tenho confiança, como eu lhe disse aqui numa entrevista passada com você, respondendo esta pergunta, eu tenho confiança na vitória e no primeiro turno. Agora, candidato, a gente sabe que o esforço pessoal é importantíssimo, é louvável, obviamente, mas uma ajudinha sempre é válida. E aí, no caso especial, né, de Alckmin, eu queria saber do senhor, ele não tem como lhe ajudar, né? Quem? Geraldo Alckmin, ele não tem como lhe ajudar. Então, se você colar sua imagem nele, não vai lhe render absolutamente nada, pelo menos é o que as pesquisas estão mostrando aí. É uma estratégia sua também se descolar dele, já que ele não vai lhe trazer, pelo menos por hora, nenhum... Olha, presta atenção, Cíntia. O Geraldo é um homem vencedor, né? Inegavelmente, ele é um político vencedor. Foi vereador, prefeito da cidade dele, deputado estadual, deputado federal, vice-governador, governador 4 vezes. Portanto, é um político vencedor, né, no estado de São Paulo. Foi candidato a presidente da República, foi muito bem votado na votação, na eleição que ele foi candidato. É um homem que tem muitos méritos, né? Sim, eu estou falando a questão. Tá. É uma questão, tem muitos méritos e tal. Mas você está falando em termos de pesquisa, né? Então... Ele é ficha limpa, candidato? É sim, ficha limpa. Mas está sendo investigado aí, né? Claro, o fato de ser investigado, contra ele em si, ele não há nenhuma investigação diretamente contra ele, não. Houve com assessores dele, do governo, mas dele mesmo desconheço. Agora, veja bem a minha pergunta, minha resposta, por sinal. Eu tenho amigos meus que gostam do candidato A. Eu tenho amigos meus que gostam do candidato B. Outros gostam do candidato C. Outros do candidato D. Não é? Então eu tenho de respeitar as opiniões desses amigos, dessas pessoas que me apoiam também. Então eu tenho de fazer uma campanha política em sintonia com as pessoas que me apoiam também. Então eu respeito essas posições, então eu tenho cuidado ao dirigir as palavras para eu não, evidentemente, deixar insatisfeitas essas pessoas que me apoiam e que tem um candidato a presidente diferente. Isso quer dizer que o senhor não vai fazer campanha aberta para Geraldo Alckmin, tanto que o senhor não tem nenhum card, nenhuma propaganda com a imagem dele lá de Geraldo Alckmin. O senhor não vai fazer campanha aberta para Alckmin? Nas campanhas e nos encontros, comícios e reuniões que eu estou fazendo, o nome dele é citado. Né? Portanto, é citado com a minha concordância.
Não, no microfone, no discurso. No discurso. Sim. Tem citado, sim. Em discurso, Na tem coisa citado. citou mesmo. Tá certo? Tem citado, entendeu? Então, não tem nada, não tenho nada contra. Agora, vou repetir, pessoas que votam comigo que votam em outros candidatos. Veja bem, existem pessoas que apoiam o atual governador que não votam no candidato dele para governador. Existe Quem, por exemplo? Félix Mendonça Júnior. Félix Mendonça Júnior vota em Ciro Gomes. Só um minuto que tem um áudio aí. A gente vai começar a soltar os áudios do candidato Temos- Zé Ronaldo Tudem responder. Todos os áudios filtrados, analisados e com a anuência nossa para soltar aqui agora. Vamos lá. Isso, nossa produção fez todos os aqui. Vamos lá nossos com o áudios. O primeiro áudio é de Marcos do Trobogi. Boa noite, bancada. Aqui quem está falando é Marcos do Trobogi, futuro governador. Eu acompanhei a sua luta em Feira de Santana, o desenvolvimento que o município teve, os viadutos, a educação, e eu acho que o governador Rui Costa está se perdendo e achando que o senhor não é uma pessoa forte. O senhor acha que o simples fato dele não ter ido ontem à Rádio de Bucão, a 97.5, para prestar as propostas dele, ele já já ganhou, e o senhor tem medo disso? Ou não, o senhor vai para a luta aguerrido e vai vencer com todo respeito ao governador Rui Costa? Olha, Marcos, eu disse aqui há pouco que estou na luta, valendo, né, e acreditando na vitória, né, lutando com o objetivo da vitória e no primeiro turno. Né, com certeza, é isso que nós estamos buscando com toda a vontade, com nossa determinação. Pode ter certeza. Quanto à presença dele aqui no estúdio da Itapuã, nesse horário tão nobre dessa emissora de rádio, né, com certeza absoluta, eu entendo que ele está fugindo das perguntas não só dos repórteres, mas também dos ouvintes. Né? Eu acho que ele não se deu muito bem no debate e afinal de contas, eu acho que ele fugiu de vir aqui para sabatina. Bom, Daniel, vamos lá. Candidato, quem assistiu o debate da TV Bandeirantes ficou com a sensação de que faltou o principal, propostas, né? Teve ataque de todos os lados. Quais são as 3 propostas concretas do senhor para a área da saúde e as 3 propostas concretas do senhor para a área de segurança, que o senhor tem dito que são as 2 piores áreas do Brasil? Olha, meu filho, veja bem, saúde, segurança pública e educação, todos os governos são eleitos dizendo que vão melhorar esses setores. O atual governo da Bahia, pelo menos, disse que foi eleito a campanha toda dizendo que ia fazer mais segurança, mais saúde, mais educação. E está saindo do governo com os piores índices do Brasil. Os piores índices do Brasil na educação, na saúde, na segurança pública é da Bahia. Né? Então ele não cumpriu nada do que ele prometeu como governador nesses quesitos da questão da segurança pública, do que ele disse que ia fazer nestas áreas. Né? Evidentemente que eu tenho dito muito. Saúde pública. Como prefeito, eu tinha a obrigação de gastar 15%. Eu nunca gastei menos de 26% dos recursos do município na saúde. Então eu já tenho uma experiência disso. Eu fui provedor de Santa Casa, eu fui diretor de hospital, então eu conheço da questão da saúde pública. Né? Então nós temos e vamos lutar bravamente para resolvermos esse problema da saúde pública. O hospital que ele prometeu construir no extremo sul não construiu, eu vou construir. Um hospital que ele prometeu construir na região cisaleira não construiu, eu vou construir. O senhor vai construir 2 hospitais assim? Vou construir, e eu tenho conhecimento que vou, tenho convicção disso. O senhor manteve... Não é só 2 não, é mais. Todos que ele prometeu e não cumpriu, eu vou fazer da região norte também, ou de Feira também. E se o governo federal não for do seu Alinhado. aliado? Ah, meu amigo, vai Como é que ser o senhor vai aliado. Vai ser aliado. De que forma? Vai ser de forma, olha, se for eleito um que seja meu aliado, ele vai ser aliado. Se não for, ele vai ser aliado, porque acima de tudo está a Bahia. Se ele não ajudar a Bahia, evidentemente que eu não ajudo ele em Brasília também. Não tenho medo dessas coisas não. Olha, eu vou contar aqui uma história a vocês, bem prática e objetiva, porque eu sou bem prático e objetivo nessas coisas. Eu era prefeito de Feira de Santana, e em 2006, Paulo Souto perdeu a eleição para o Jacques Wagner, né? E aí os meus adversários na comemoração diziam: acabou o homem, morreu o homem já era, né?
vamos ganhar a eleição de prefeito em 2008. Era assim que eles gritavam. Eu trabalhei bravamente, fiz um governo melhor ainda, construí muito mais ainda e fizemos o sucessor. Né? Então, eu coloco acima de tudo o interesse da coletividade. Eu não coloco nada de interesse meu pessoal, não. Eu não tenho nada em política de interesse pessoal. Olha, se eu coloco o interesse da coletividade acima de tudo, o governo federal vem para ajudar a Bahia, pode ter certeza, porque eu lutarei bravamente com esse objetivo. O senhor, no seu... Vamos soltar o áudio? Vamos lá. Deixa eu só fazer essa pergunta rapidinho, para não perder o fio da meada. O senhor, no seu programa de governo, disse que a Embasa está extremamente sucateada e fala de reforçar a Embasa. Aí eu queria saber, há no seu grupo quem defenda que a Embasa seja privatizada. O senhor defende essa ideia? Para resolver os problemas da Embasa, ela deve ser privatizada? Não defendo a privatização, não. Ela vai ser uma grande empresa. Vai, no meu governo vai, pode ter certeza. Ela tem total condição de ser uma empresa que presta o melhor serviços aos baianos, né? Pode ter certeza disso. Mas e vai como? prestar. Como? Uma gestão. Gestão eficiente. Eficiência e gestão, né? Será um governo operoso. Será um governo que não vai ter certos vícios que tem por aí hoje. A prioridade do cidadão. Mas não é muito vago esse discurso do senhor? Não é como é. Por exemplo, eu sempre fui modéstia à parte, um gestor. Eu sou político e gestor. Então, o que a gente precisa é fazer do dinheiro público ser retornado para o povo, né? Disputar. Quando eu assumi a prefeitura em 2000, dizia que era um suicídio para mim. Com 8 meses, ninguém recebia nada atrasado, todo mundo recebia em dia. Eu nunca paguei um compromisso atrasado em prefeitura de feira. Olha, uma prefeitura do Nordeste, uma cidade com 630 mil habitantes, com um orçamento pequeno. Evidentemente que eu fiz uma boa gestão. Eu estou dando coisas objetivas que eu sei fazer. Então, eu sou um gestor, modesta parte. Eu sou um administrador, modesta parte. Então, eu saberei, eu tenho experiência para poder fazer essa gestão, né? E vou colocar pessoas, evidentemente, competentes para dirigir a Embasa. Não será política, não. Será gestor, um executivo para administrar a Embasa. Portanto, a Embasa será tratada como uma empresa privada, só que sendo pública. Ok. E agora, Vamos o ao áudio áudio, do ouvinte Raildo. Os candidatos respondam uma coisa. Como o senhor enxerga o fato de os democratas terem para as ruas pedir a saída de Dilma do terceiro governo alegando corrupção? Em contrapartida, o governo Temer é atolado na corrupção e vocês estão dentro do governo Temer, apoiaram, continuam apoiando e vocês não vão para a rua pedir a saída dele. Por que, deputado? Por que, candidato, o senhor apoia uma corrupção e a outra o senhor não apoia? Me explique isso, por favor. Boa noite. Um governo que Olha, tem com todo prazer. 89% de rejeição, que é o governo Temer. Explico com todo prazer e agradeço sua pergunta. Primeiro, quem foi para a rua para pedir o impeachment da presidente Dilma foi o povo brasileiro. Né? Foi o povo brasileiro. Aliás, este povo que ia para a rua pedir esse impeachment não queria nem político perto. Político que aparecia naquela oportunidade nas ruas eram vaiados, né? Então, foi o próprio povo que foi pedir isso, não foi partido político, né? Segundo, eu não votei no Temer. O meu voto não foi do Temer. Sim, mas seu partido... Quem votou no Temer foi o PT e não Zé Ronaldo e outros partidos políticos, Mas PP, seu partido etc., teve da PR, base. votaram, não, estou explicando direitinho, Sim. bem detalhado. Não votei no Temer, não tenho nada a ver com o Temer. É quem pariu o Temer que balance, tá certo? Não fui eu, tá certo? Então, não jogue no meu colo aquilo que eu não segurei, tá certo? Não tenho nada a ver com o presidente Temer, zero de convivência, tá O certo? senhor, né? Eu sim. Sim, mas o DEM tem tudo E eu a tenho de ver. responder por mim. Sim, pelo partido o senhor não Meu responde. amigo, eu tenho de responder. Não, o partido tem presidente, Eu tenho tem pessoa. Silvio, tem Silvio Pinheiro lá agora. No Fundo Sim, Nacional. Olha, aí Nacional pronto. do Temer. Pronto, olha que Ele é de beleza. quem?
Que beleza dessa pergunta. Silvio é um grande executivo. Sim, ninguém está dizendo contra, mas ele entenda. Realiza um trabalho formidável, como foi formidável o ministro Mendoncinha e como é um grande ministro atual. Não tem nenhum envolvimento em ato de corrupção. As corrupções que estouraram nesse governo vieram do passado, vieram do tempo que o PT era governo. Todas as denúncias que estouraram com essas pessoas aí foram da época do PT, estava no governo. Não foram denúncias agora. As de agora foi aquela coisa que o presidente recebeu lá do Joesley, aquele negócio da mala de um deputado, como era o nome do homem? Eu não estou lembrando aqui, né? Que tentou correr aí, entrar no táxi, Rocha Loures, entendeu? Que eu não sei nem quem é, né? Não tenho convivência nenhuma com essas pessoas, entendeu? Então, evidentemente que essas pessoas que elegeram fiquem agora querendo tirar dos braços os meninos. Não, continue nos seus braços com o menino. Bom, Rodrigo, vamos lá, a bola é sua. Depois tem mais um áudio. Rodrigo, jornalista do Metro 1, aqui com a gente como convidado hoje. O candidato seu está otimista, mas os governistas também estão. Hoje, Jacques Wagner falou que Rui Costa pode ganhar até com 70% dos votos. Mas a pergunta é, o senhor como integrante do MBL e como candidato a vice, ela chegou a dizer que era a favor de que cidadão do bem use arma, defendeu a revogação da lei do desarmamento. O que é que o senhor compartilha de ideias do MBL? O senhor defende todas as ideias do MBL? O que é que o senhor pensa sobre essa fala dela? A doutora Mônica é uma médica que trabalhou esses 15 anos da sua profissão na área pública, é uma defensora dos direitos da saúde pública de qualidade, ela não esconde isso, ela é uma mulher dinâmica, operosa, vibrante, né? E que defende muito bem. Claro que ela tem as ideias, nem todas as ideias dela eu concordo, ou as minhas ela vai concordar. Nós vivemos num país democrático, né? E a gente pode ouvir as pessoas colocar seus pontos de vista, embora não seja obrigada a concordar com todos. Mas ela tem muitas qualidades, né? Grandes qualidades, com certeza absoluta, e será uma grande colaboradora na área da saúde pública do nosso Neste estado. caso específico, o senhor é a favor do desarmamento já de... Não, isso é uma questão que a gente tem de seguir o que diz a lei brasileira. Se a lei brasileira diz que é isso, a gente tem de cumprir a lei. Quem faz a lei no país é o Congresso Nacional. Eu sempre seguirei o que está aprovado dentro do Congresso, das leis que existem no Brasil. Eu não posso ser contra as leis, temos de cumprir as leis que nós temos no país. Ok, a gente tem um áudio aí, mais um outro áudio. Temos um áudio de Hoje a Lau. sabatina com o candidato ao governo do estado, Zé Ronaldo do DEM. Temos um áudio aqui de Lau do Palmildo. Vamos ouvir. Boa noite, Zé Eduardo. Boa noite, Laudo Vitor. Palmildo. Boa noite, candidato José Ronaldo e demais membros da equipe. Eu vou fazer uma pergunta ao candidato José Ronaldo no que tange a questão do sistema de regulação estadual de saúde. Alvo de inúmeras queixas, ao longo dos 4 anos, o governador Rui Costa não apresentou uma proposta concreta para equacionar esse entrave. E diante dessa situação, eu pergunto ao candidato José Ronaldo, o senhor tem uma proposta definida, pronta, para pôr fim a este sofrimento que é imposto à população mais humilde do estado da Bahia? Sim. Meu nome é Lau Pelino, Lau, morador do bairro do Palmiúdo e ex-vereador de Salvador. Sim, tem uma proposta assim, meu irmão. Nós vamos regionalizar. Hoje, se você está lá em Barreiras, você está lá na cidade de Cocos, que tem uma distância daqui de 1000 quilômetros, você vem com o seu nome para a central de regulação para Salvador, para tentar conseguir uma vaga no hospital, né, para poder internar. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos ampliar as redes nas regiões, ampliar os serviços que esse governo andou prometendo há 12 anos, por exemplo, no Hospital do Oeste, que ia implantar oncologia, cardiologia e nunca implantou, né? E outras regiões que não tem nem serviço de ortopedia. Toda uma cidade tão grande como Itaberaba, por exemplo, não tem serviço de ortopedia, não faz serviço de ortopedia, né? Assim como outras tantas cidades do estado. Então, nós vamos ampliar esses serviços, enquanto a gente não tiver na rede própria do estado,
nós vamos comprar serviços na iniciativa privada, né? Vamos acabar com essa fila da morte, que o povo colocou o nome de fila da morte, pode ter certeza disso, e será a primeira atitude que tomarei como governador. Será comprar serviços na rede privada, acabar com a fila, fazer uma gestão mais dinâmica nos hospitais públicos. Sabe por quê, meu irmão? A pessoa interna vai lá para o hospital para fazer uma cirurgia, vamos supor, de um fêmur que teve uma fratura, né? E você podia chegar num dia, ser operado no outro, e o que é que acontece? Fica 1 mês, 2 meses, 4. Eu conheço gente que já ficou até 6 meses esperando fazer uma cirurgia dessa, porque não tinha o material para poder fazer a cirurgia. Então nós vamos dar eficiência, nós vamos dar uma gestão de qualidade, uma gestão mais dinâmica, mais rotatividade nos leitos, para que essa fila nunca fique com 1.300 pessoas, como ficou agora recentemente, como eu disse lá atrás. Então, nós vamos ela regionalizar. Então, lá em Barreiras, nós vamos tratar do assunto. No extremo sul, aqui na capital, na região norte, e assim sucessivamente. Ou seja, nós faremos isso com muito mais dinamismo, será muito mais dinâmica, e não colocaremos nesse setor, meu irmão, político, não trabalhará neste setor. Será pessoa técnica, que faça com respeito ao cidadão e não querendo botar Pedro na frente de Maria. Segura o comercial, a gente volta já já. Adoro.